Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de São Domingos de Gusmão. O evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho de hoje é muito importante, pois é nele que há as palavras de Jesus Cristo fundando a sua igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Muitas vezes as pessoas fazem a separação entre a igreja e Jesus Cristo como se fossem duas realidades diferentes. Por exemplo, muitas pessoas dizem: não concordo com este ensinamento da igreja. E dizem isto referindo-se à igreja como uma instituição humana criada por homens. Existe Deus e existe a igreja, que é uma criação humana. Não, a igreja não é uma criação humana, é uma criação divina de Jesus Cristo. Jesus fala claramente: construirei a minha igreja. Então, se uma pessoa diz que não concorda com tal ensinamento da igreja, deveria dizer: não concordo com este ensinamento de Jesus Cristo, com este ensinamento de Deus. É muito importante este entendimento. Entendendo isto, as pessoas vão pensar 10 vezes antes de dizer que não concordam com o ensinamento de Deus. E até discordando, diríamos para ela: quem é você para discordar de um ensinamento de Deus? Você é igual ou mais do que ele? Jesus veio à Terra para nos salvar, para podermos viver um dia no seu reino. O que Jesus mais quer é nos ensinar o caminho que leva ao seu reino. E este caminho são os 10 mandamentos, que são o caminho do verdadeiro amor e do bem. Ninguém melhor do que Deus para saber qual é o caminho do bem e qual é o caminho do mal. Como a natureza humana é a mesma de sempre, o que valia para Adão e Eva com relação ao caminho do bem e o caminho do mal, vale para os homens que viveram no tempo de Jesus e para o homem de hoje e de todos os tempos. Por isso, Jesus disse que, logo depois de ter dito que criará a sua igreja, que o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Vencê-la significa destruí-la e significa também alterar o que ele ensinou. O que Jesus ensinou é para o homem de ontem, de hoje e de sempre. Os 10 mandamentos, portanto, sempre serão os mesmos. Eu penso que o demônio nos incita
a criar esta separação entre Deus e a Igreja como realidade humana para que os homens possam opinar se concordam ou não com o que a Igreja diz sobre os 10 mandamentos. Se a Igreja é uma realidade humana e eu também sou um ser humano, eu posso opinar sobre o que ela ensina. Porém, em sua última instância, não é uma realidade humana, apesar de ser feita por homens e homens que são pecadores. Mas, apesar disso, a doutrina e a moral ensinada por Cristo nunca foi alterada e nunca será. Seria bom ajudarmos as pessoas citando esta passagem do Evangelho de hoje, que, se elas não concordam com algum ensinamento da Igreja, não estão concordando com Deus, e que, portanto, seria bom pensar bem antes de afirmar que não concordam. A atitude mais sensata diante de uma verdade que é difícil de entender é pensar assim: Deus é Deus e Ele sabe melhor do que eu o que é certo e o que é errado. O que eu preciso fazer é estudar e tentar entender por que Deus diz que tal coisa é certa ou errada. Outra ideia interessante da afirmação de Jesus que a igreja é dele é que a igreja que ele fundou é a igreja que nós chamamos de católica, mas poderíamos simplesmente chamar a igreja de Deus. E ao comparar as outras igrejas que surgiram ao longo da história, que foram fundadas por seres humanos, com quem preferimos ficar? Com Deus ou com os homens? Principalmente pensando que divergem em algum ponto sério dos 10 mandamentos ou dos sacramentos instituídos por Jesus Cristo. Hoje, por exemplo, só a Igreja Católica, que é de Jesus Cristo, afirma a indissolubilidade do matrimônio. Para terminar, podemos nos perguntar: por que Jesus fundou a Igreja? Para ela ser um guia para nós ao longo dos séculos, para nos conduzir ao céu, que é o reino do amor mais perfeito que existe e da felicidade inimaginável, sabendo que o demônio faz de tudo para sairmos deste caminho, enganando-nos principalmente com relação à verdade. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.